Vamos abrir a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5 em diante. Assim diz a palavra de Deus, versículo 5. Então lhes disse: suponhamos que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhes pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele traz uma humanidade total no seu Evangelho. Uma humanidade, tipo a parábola do bom samaritano, a mulher cananeia, traz realmente Jesus perto daqueles que necessitam, perto daqueles que realmente são oprimidos, daqueles que realmente precisam ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor aqui traz bem certo o Evangelho de Lucas, quando, nos versículos anteriores, nós vamos ver que os discípulos fazem uma pergunta, pedem a Jesus, no caso, que ensine eles a orar. Vamos ver em outros evangelhos também a respeito. E os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus começa ensinando com a ilustração do Pai Nosso. Relata todo o Pai Nosso que nós conhecemos. E Lucas entra com uma parábola. A parábola de um amigo que entra, bate na porta de outro, à meia-noite. Um viajante, cansado, com fome. E era costume judeu, quando alguém pedisse ajuda, até hoje é, tanto para judeus como para muçulmanos, islâmicos, é obrigado a dar ajuda a quem precisa. É uma cultura oriental e muito mais. Jesus sabia que além de uma cultura, era também um mandamento dele, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ajudar o próximo. Mas esse amigo chega, esse viajante, bate na porta desse amigo à meia-noite. E o costume judaico era o seguinte: eu fiz o pão pela manhã, e eu não tenho mais pão à noite, porque só vou ter pão novamente no outro dia, de manhã cedo, que eu vou fazer uma nova fornada de pão para a minha família, para o dia inteiro. E era hábito durante o dia trocar mantimentos, ou pães, né, que era muito usado. A alimentação principal era cereal e era o pão e água. E algumas frutas, muitas vezes, quando tinha. E esse amigo chega, bate na porta à meia-noite e surpreende e pede 3 pães. Só que esse amigo necessitado, que chega de viagem cansado, que se hospedou na casa desse outro amigo, esse viajante, que se hospedou na casa desse amigo, ele corre ao vizinho para bater na porta. E quando ele corre ao vizinho para bater na porta, que também é amigo dele, que também sabe, é vizinho dele, bate na porta e já estão dormindo à meia-noite, imagina, já dormiam cedo. Após que escurecesse, se jantasse, já estendiam as esteiras ao chão e já iam dormir. Bate na porta à meia-noite, quantas horas já dormindo, meio assustado, e ele diz justamente: não, meus filhos estão dormindo, não me incomode, não me importune. Daí ele vai dizer assim, Jesus vai dizer para ele, então o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e lhe dar o que ele pede. Eu lhe digo,
embora ele não se levante para dar o pão para o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Esse amigo, quando ele bate na porta pedindo e o outro fica incomodado, porque ele diz que os filhos já estão deitados, que a esposa já está deitada, que não quer se levantar para ajudar, o que está lá fora batendo, ele é insistente. Por isso que a parábola vai trazer é o amigo importuno. E a palavra importuno aqui, no original, ele vai trazer um amigo que não tem vergonha de pedir. Um amigo que não tem vergonha de buscar. Um amigo que não tem vergonha de bater. Daí Jesus lá embaixo vai dizer, por isso eu lhe digo, peçam, lhe será dado, buscam, e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta. Jesus traz uma parábola justamente para judeus, para fariseus, e também para nós hoje em dia. Essa parábola justamente ele diz, olha, se esse amigo não der o pão, só porque quer ajudar, está com preguiça, ele vai dar o pão, porque o outro vai bater até conseguir o pão. E ele bateu, e ele pediu, e ele buscou. Jesus quer dizer que o pedir é uma coisa. O buscar é mais do que pedir. E o bater é mais do que o buscar. O que eu quero trazer aqui para nós nesta noite, né, através dessa parábola, é sobre a oração. A oração é a chave da vitória. Sem oração, nós não conseguimos continuar na presença de Deus. Sem oração, nós não conseguimos justamente ter intimidade com Deus. Sem oração, nós não vamos conseguir vitória nas campanhas que nós fizemos aqui e que temos o objetivo de realmente transpor as barreiras, as batalhas, as situações difíceis. Sem oração, nós não temos êxito. Deus colocou algo muito importante para nós, e isso vem com a igreja. Isso vem desde o tempo em que Ele quis ter comunhão com o homem. Deus colocou a comunicação. E essa comunicação chama-se oração. Falar com Deus, falar com o Pai, é uma chave que Ele colocou, não simplesmente para ganhar os nossos deleites, as nossas vontades, satisfazer nossos desejos, não. Ele colocou essa oração para que possamos ter salvação em Cristo Jesus em primeiro lugar. E além de salvação em Cristo Jesus, Ele também colocou coisas importantes na nossa vida. E através dessa parábola nós vamos ver que, em primeiro lugar, que a atitude do homem era colocada diante de todos ali, para demonstrar uma persistência. Que persistência é essa? Jesus queria dizer a persistência da oração. Por isso que embaixo ele vai dizer, peçam e vos será dado. Se vocês pedirem. Porque o coração de Deus está aberto para os seus filhos. O coração de Deus está a mão de Deus está estendida para os seus filhos. O coração de Deus está aberto para nós nos atender com maior amor, maior carinho. Mas se nós ficarmos somente no pedir, pedir tem a ver justamente com algo simplesmente pequeno, com pouca fé. O pedir também tem a ver com a questão não de simplesmente de determinar para Deus o que nós queremos. Nós não temos direito nenhum de determinar nada para Deus. Deus dá conforme a sua vontade. Não para os nossos deleites, mas para as nossas necessidades. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta noite, ou da tua família, ou se você veio aqui simplesmente por uma intercessão por alguém, ou se colocar na brecha de oração por alguém ou pela campanha. Mas Deus está aqui, desde quando você entrou, como o salmista disse, e o André leu no Salmo 100, que entramos nos átrios do Senhor com louvor, com ações de graça, com súplicas. O Senhor está aqui para ouvir a sua voz e atender a tua súplica. E este homem é colocado diante de todos ali para ilustrar um fato importante da persistência. Que o pedir não é simplesmente algo de determinar para Deus o que nós queremos. Nós não somos nada para determinar para Deus. Deus já deu tudo na cruz do Calvário que nós precisamos. Simplesmente Ele abre o coração para nós, para suprir as nossas necessidades, porque Ele sabe do que nós necessitamos.
Ele sabe por seu amor e carinho e atenção que Ele tem de nós, que precisamos do pão de cada dia, que precisamos além do pão, da vestimenta, que precisamos do ar para respirar, que precisamos ser livrados do mal muitas vezes. Deus sabe tudo isso e Ele nos livra, Ele nos dá o pão de cada dia e Ele nos ouve. Mas Deus diz por sua palavra que Ele dá muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Deus está aqui, meus queridos, não simplesmente para uma reunião familiar ou social. Deus está aqui porque Ele quer te ouvir e quer que você abra sua boca e o glorifique, e que entre dentro desta casa com o coração aberto diante dEle, para louvá-lo, engrandecê-lo, e também com as súplicas que você necessita no seu coração. Ele está aqui para atender a tua angústia, Ele está aqui para atender o teu clamor, Ele está aqui justamente para atender o que você necessita. Deus está aqui, no meio dos louvores Ele passeia, no meio dos louvores Ele está para te ouvir. Você crê nisso? Porque você tem que crer para receber o que Deus tem para te dar. Ele tem muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. E além de pedir, também esse homem vai buscar o quê? Esse amigo chega, viajante, cansado, se hospeda na casa desse homem. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma solução. Mas ele vai buscar uma solução na casa do amigo, do outro vizinho. Vai pedir pão por ele. O que ele está fazendo? Ele está intercedendo por ele. Quando ele chega na casa do outro vizinho para pedir pão, porque aquele viajante estava com fome, ele está intercedendo pelo viajante. Ele insiste pelo viajante. Ele bate pelo viajante. E não é só uma batidinha fraca, não. Ele bate porque a Bíblia vai dizer que ele é insistente. Ele é importuno. Ele não tem vergonha de pedir. Meus queridos, é o seguinte: Deus tem para nos dar vitórias. Mas nós não podemos ficar com orações pequenas, com orações simples, com orações simplesmente do café da manhã, ou a oração do jantar. Nós temos que ficar com uma oração insistente, uma oração marcada a relógio, uma oração que tem compromisso com Deus. E assim nós vamos obter muito mais do que pedimos a Deus, muito mais do que pensamos. E Deus vai quebrar barreiras não só na tua vida, mas dos teus familiares que estão sofrendo, do teu filho que pode estar na droga, do teu familiar que está realmente numa situação difícil e você não sabe o que fazer, mas Deus tem a solução e Ele te pede nesta noite: bata, peça, busque, e Ele vai abrir as portas. Esse homem buscou a solução. E que solução ele buscou? Isso mostra o quê? Ele intercedeu pelo amigo. Nós temos que interceder na oração. A intercessão, a oração, você orar por alguém, interceder por teu familiar, interceder pela situação, até pelo teu inimigo, Deus te abençoa muito mais. Sempre. Deus te abre portas grandiosas. Mas muitas vezes ficar na brecha por alguém dói. Porque é uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Mas Paulo vai dizer contra os principados e potestades do ar neste mundo tenebroso. Mas ele diz: se orarmos todo o tempo, com orações e súplicas, Deus vai nos dar vitória. E a intercessão é importante. Na palavra de Deus, quantas vezes vimos o livramento do Senhor por homens de Deus interceder. Quando Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra, Ló foi livrado daquela cidade. Porque Ló estava lá, justamente, como vítima de toda uma situação diabólica dentro da cidade. E Deus deu livramento para Ló, através da oração de Abraão. Quantas vezes nós vamos ver o livramento que Deus deu ao povo israelita, em batalhas, através de Josué, através de orações. Quantas vezes vamos ver também quando Pedro estava na prisão, mataram Tiago. Herodes quis fazer uma política ali, mostrar para todos que ele era o rei. Mata Tiago e prende Pedro para matar no outro dia em praça pública, para mostrar que ele era o rei, o tal, o grande. O que Deus faz na madrugada? Quem é que estava orando por ele? A igreja. A Bíblia diz: em contínua oração. Contínua. A igreja não parou de orar até que Pedro fosse solto. E a igreja cria que Deus ia fazer algo, porque Pedro era o líder daquela igreja e precisava realmente do livramento.
Que seria de nós sem Pedro? A igreja pensava. E de repente um anjo entra. E Herodes coloca 16 soldados para cuidá-lo. Pedro estava dormindo. O anjo levanta Pedro, acorda, e Pedro passa por todos os guardas e sai livremente. E quando vê Pedro batendo na porta dos irmãos, até a menina se assusta, corre para lá. Quem é? É Pedro. Pedro não pode estar preso. Não, é Pedro. Vai lá, abre a porta. E era Pedro. A igreja em constante oração. Meu querido, Deus tem vitórias para nós, mas se nós só ficarmos no pedir simplesmente em poucas orações, nós temos que orar constantemente. É no teu trabalho, precisa orar. Tem que tu entre no banheiro lá, Senhor, eu clamo a ti. Estou passando a luta. Está entregue em tuas mãos. Entrega a batalha para Deus. Deus agora, Ele quer pegar a tua batalha, Ele quer pegar a tua situação e quer realmente guerrear contigo contra a situação que você está passando. E você não, às vezes não tem forças. Não tem forças. Mas Deus é o único que te fortalece, porque Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem insistente para conseguir o pão na casa do vizinho, ele justamente nos simboliza a intercessão. Quando você está para a batalha de oração, meus queridos, você não pode arredar o pé. Quando você está na batalha da campanha, você não pode arredar o pé. Quando você coloca na brecha por alguém, o inimigo vai fazer de tudo para tu desistir. Vai te botar desânimo, vai te botar preguiça, vai te botar comodismo, vai botar barreira, vai até provocar algo para poder tentar impedir. Mas uma coisa ele não pode impedir: joelho dobrado, oração. Oração. Tudo pode se fechar para ti fisicamente, mas espiritualmente, tu tem uma chave grande. Quando tu entra nos átrios do Senhor, quando tu dobra o teu joelho, quando começa a louvar a Deus, quando começa a se agradecer a Deus, quando começa você a se interpor com Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, agora me coloco diante dessa situação, tu és o dono, peço a tua providência divina. Senhor, é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E Ele está aqui para realmente, para que nós possamos entender o seu trabalhar. E Ele quer que você abra os olhos, que você escute a sua palavra e entenda que Ele quer te dar vitória. Mas tem um detalhe: fique mais do que o pedir, busque. Porque Ele vai dizer bem claro aqui, quando Ele insistiu, esse homem, ele não quis saber das condições também ao redor da sua casa e as condições adversas. Era meia-noite. Os vizinhos tudo provavelmente acordaram, porque as casas eram muito próximas. O barulhão para poder bater na porta para acordar alguém que está no profundo sono, era muitas horas já dormindo. Ele não quis saber das condições adversas. Quando nós entramos na oração, nós não podemos olhar ao redor do que está acontecendo, porque a oração é uma guerra espiritual, você não vai enxergar a parte física, nunca. Deus é que vai batalhar para você, mesmo você dormindo no profundo do sono. Mesmo você dormindo na sua casa, no seu leito, depois que você batalhou em oração, que você realmente buscou a Deus, que você tem buscado a Deus constantemente, sendo importuno, quer dizer, não tendo vergonha de buscar a Deus, de pedir, de bater, de buscar. Você dormindo, você vai dormir o sono dos justos, mas Deus vai estar pelejando por você, aonde você nem imagina. Nem imagina. Que tal fazer um propósito com Deus de mais oração? Que tal fazer um propósito com Deus de mais busca ao Senhor? Aqui realmente essa palavra tem a ver com oração. Tem a ver com buscar de Deus, com propósito mais de oração. A oração não tem limites. Ela tem que ser constantemente. Ela tem que estar na nossa vida, na nossa veia, ela tem que estar no nosso sangue, ela tem que estar no ar que respiramos. O contato com Deus tem que ser todos os dias. Paulo vai dizer, orai sem cessar. E nós vamos ver aqui, além das condições adversas, nós temos, e vamos colocar Jesus como o amigo principal, aquele que realmente que vai escutar as nossas orações, que vai interceder por nós. E o Espírito Santo, muitas vezes você não tem força para orar, o Espírito Santo vai te ajudar, ele vai orar por você. Às vezes você dobra o joelho e só chora.
esse só chorar, o Espírito Santo transforma esses gemidos em palavras para Deus, para que Ele possa realmente traduzir o que está no teu coração. E Deus te ouve, porque é de coração. Tudo para Deus tem que ser de coração. E nós vamos ver aqui, por isso ele vai dizer no versículo 9, peçam, lhes será dado, busquem, encontrarão, e batam, e a porta lhes será aberta. A persistência apropriada. Por que apropriada? Porque não é aquela persistência que tu vai exigir de Deus o que você quer, não. Tudo é conforme a vontade do Senhor. Mas quando você busca em súplicas, com humildade, porque essa petição, ela tem que ser humilde, ela tem que ser realmente coração quebrantado. E quando você vai pedir, você vai começar a buscar, vai ser constante, e realmente chega ao ponto de bater. Bater exige o que? Barulho. Há um ponto em que você realmente está buscando a Deus constantemente. Está realmente clamando a Deus, intercedendo a Deus pelos aqueles que necessitam de oração. Muitas vezes você pode esquecer de você mesmo, interceder por outros. Deus não vai esquecer de você, porque você está pensando primeiro no reino dele. E quando pensamos no reino de Deus e na sua justiça, todas as coisas que precisamos é acrescentada. É a palavra dele. Eu não sei o que você está passando. Hoje é o culto da vitória. Colocamos diante de Deus, justamente, para ter vitória. A chave primeiro é a oração. E além disso, quando persistimos na oração, não só um pedir, mas um buscar. Não só um buscar, mas um bater insistente. Nós vimos Deus dar livramento para os nossos familiares. Deus dá livramento para nós. Deus também nos dá vitória nas lutas, nas batalhas espirituais. Você quer vitória? Não querem vitória? Então entrem nos átrios do Senhor com mais oração. Muitas vezes fizemos campanhas de oração para a igreja buscar ao Senhor, para a igreja estar gemendo em oração, e vem muito pouco. A igreja do Senhor, para ela ter vitória, ela tem que ser unida em oração. Constantemente em oração. Ela tem que gemer em oração. Ela tem que doer o joelho em oração. Há uma necessidade extrema, meus queridos. Deus alia você junto à oração e à tua necessidade. Deus coloca junto a tua oração e a tua necessidade. Por quê? Porque se nós deixarmos a oração, nós morremos. E às vezes Deus aperta um pouquinho a chave de fenda do céu, aperta um pouquinho, arrocha o parafuso para você, para que você acorde que você tem que orar mais. Que você tem que buscar mais. Ah, mas pastor Fabiano, eu estou tudo bem, a minha vida está ótima. Mas a oração também está no mesmo ritmo? Porque se não tiver no mesmo ritmo, Deus vai apertar. Porque Ele quer comunhão contigo. Ele quer ver você vitorioso. Ele quer ver tua família abençoada. Ele quer ver teus familiares aceitando a Cristo. Ele quer ver transformação de vida. Vitória vem muito. E 99% de transpiração. Vamos mudar. 90% de transpiração e 10% de inspiração. Porque tem que orar. Tem que buscar. Tem que guerrear. Tem que botar o pé na frente e ser firme. E ser persistente. Jesus vai dizer que o amigo importuno aqui, se não desse o pão pelo bel prazer, daria por causa da insistência. Mas Deus, ao você pedir, Ele já escuta a tua voz. Ao você buscar, Ele te escuta o teu coração. Ao você bater, Ele te atende. Vamos ser persistentes. Só o persistente tem vitória. Aquele que desiste. Mas mesmo se você desistiu, Deus está com os braços abertos para retomar a vitória novamente. Abra o teu coração nesta noite. Feche os teus olhos. Agora se concentre ao céu.
Glorifica a Deus. O que Deus irá fazer? Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Feche teus olhos. Pai eterno, quero apresentar teus filhos nesta noite. Eu peço a ti, Deus, que venha dar vitória. Entra, Senhor Deus, em seu lar, entra no seu coração, vai quebrando os grilhões que amarram, vai quebrando toda ação contrária e maligna. Vem despedar todo tipo de feitiço, toda ação maligna que se levanta contra teus filhos. Pai, repreende todo sofisma na mente. E eu peço a ti a vitória, Senhor Deus, dos teus filhos no coração. A vitória, Senhor, na vida financeira. A vitória na vida espiritual. Pai, e também tu sabes a necessidade de cada um particular. Pai eterno, vem, Senhor Deus, trazer abundância de vida. Venha trazer renovo. Venha trazer a alegria do teu Espírito. Venha, Senhor, trazer, Senhor Deus, diante de cada família a vitória para a glória do teu nome. Pai eterno, eu peço transformação de vida nesta noite. Eu peço restauração de vida nesta noite. E peço a vitória, Senhor, dentro de cada coração. É o que eu peço a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém.